Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, me ensino nas áreas de codependência, sexualidade e religiosidade. Meu nome é Tatiane. Nasci em um lar em que sempre fui muito amada. Filha do meio de 3 irmãos, tenho recordações ótimas da minha infância. Vivi em um ambiente de aconchego e acolhimento. Lembro com carinho do período em que os meus pais estavam casados e felizes. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava de casa. Eu cheguei à 1ª série já sabendo ler, e isso me fez admirar ainda mais a minha mãe. Minha família, no geral, sempre foi muito feliz e unida. Devido ao gênio forte da minha mãe, os conflitos eram sempre resolvidos com agressão. Apanhar era normal. Isso me deixava profundamente triste e com muita raiva. Por volta dos meus 7 anos, a minha irmã mais nova nasceu, e logo depois meus pais se separaram. A primeira vez. E isso me deixou sem chão. Meu pai era meu herói e estava indo embora. Nesse período, devido aos problemas financeiros, fomos morar na casa dos meus tios, que nos acolheram. Ajudavam com convênio, escola e tudo mais. Por volta dos 8 anos de idade, eu fui abusada por esse tio, várias vezes. Isso desenvolveu algo que eu ainda não conhecia. Eu tinha medo, por isso eu não conseguia contar nada para ninguém. Logo os meus pais reataram e eu me vi completa de novo. Todo mundo junto, minha família unida. Tempos depois, minha mãe se converteu em uma igreja bem tradicional e nos apresentou a Jesus. Foi ainda mais incrível. Eu estava empolgada e feliz. Novas amizades, rotina. Aquela fase ruim já havia passado. Com 12 anos, eu fui batizada nas águas e estava engajada na igreja. Porém, as coisas não estavam bem em casa. Muitas traições, conflitos e logo nossa vida se inundou de religiosidade em um nível extremo. Minha mãe se refugiou em roupas, comportamentos e tudo que parecia ser certo para ela. Fomos levando junto, ela foi nos levando junto e logo eu comecei a discordar de tudo. Eu sofri demais por ser obrigada a usar roupas que eu não queria. Eu desejava me vestir como uma menina normal. Qualquer roupa imprópria que entrasse dentro da minha casa, minha mãe jogava fora. Isso era muito dolorido. Eu me sentia totalmente fora do padrão dos amigos da minha volta. Eu odiava como eu me sentia perto das pessoas. Muitas vezes eu sentia frio porque eu precisava usar saia em pleno inverno, ou muito calor porque eu não podia usar blusas de manga curta, além do meu cabelo, que não podia ser cortado. Eu fui crescendo e isso se tornou um trauma. Eu ouvia coisas do tipo: você vai para o inferno se você usar calça. O diabo está falando no seu ouvido. E o que era bom se tornou pesado demais para mim. Motivo de muito choro e grandes conflitos com a minha mãe. Com 13 anos, os meus pais compraram um imóvel, o que me deixou muito feliz. Nova escola, novos amigos de novo e um novo início. Não demorou muito tempo para as traições levarem meus pais a se separar de novo. Dessa vez, minha mãe ficou cheia de dívidas, com 2 filhas pequenas. Neste período, meu irmão era muito ausente. Com mais idade, eu entendi algumas coisas, mas ainda foi muito difícil aceitar o abandono e a rejeição. Meu pai teve um filho com outra mulher e estava formando outra família. Nossa, foi muito difícil. Minha mãe precisou começar a trabalhar e eu passei a cuidar da minha irmã, que tinha 5 anos de idade. Levar ela para a escola, ajudar com tarefas. No início, minha avó e tia vieram morar na minha casa para ajudar, o que piorou tudo. Discussão, briga, era um manda-manda e nada mais era meu. Nem meu pai, nem meu quarto, minha irmã, nada. Minha mãe, com a melhor das intenções, se empenhava muito em trabalhar e servir a casa de Deus. Isso me sobrecarregou um pouco. A ausência dela me fez tomar funções em casa, o que parecia certo. Minha avó foi embora e eu passei a ser responsável por tudo e eu meio que virei mãe em casa. Ia às reuniões de escola e em meio a tudo isso eu lutava para administrar as crises da adolescência, responsabilidades escolares e tudo mais. Sentia minha adolescência violada, mas eu guardava todos os sentimentos, preocupada com o que minha mãe e minha família poderiam estar vivendo. No tempo livre, eu fui me envolvendo com más amizades e conheci o álcool. Bebia sempre que conseguia. Minha mãe conseguiu alguém para começar a cuidar da minha irmã. E aí eu pude ter mais tempo livre. Apesar de gostar muito de estudar, eu me achava no direito e dever de viver tudo que um adolescente podia.
Nessa fase, eu já não queria mais saber de igreja. Eu ia obrigada e muito esporadicamente. Eu bebia até no intervalo da escola, idas ao cinema. Eu queria fazer parte da turma. O meu relacionamento com a minha mãe já não existia. Eu tive experiências com pessoas do mesmo sexo, mas um tempo depois eu me afastei. A minha sexualidade era totalmente distorcida. Eu via vídeos pornôs e revistas do meu irmão mais velho com muita frequência. Masturbação fazia parte da minha rotina. Eu cheguei a pensar em suicídio. Eu me sentia muito vítima. Em uma das férias escolares, eu fui apresentada a drogas por uma prima. Foi o pior dia da minha vida. Eu achei que eu fosse morrer. Eu tive uma reação de pânico, o que fez a minha mãe sofrer demais. Eu não conseguia dormir por muitos dias. Tempos depois, as coisas foram aliviando. Eu nunca mais quis saber de drogas, mas a bebida ainda fazia parte da minha vida. Por várias vezes eu passei mal e a minha mãe precisou me socorrer no hospital. Ela sempre tão paciente e amorosa, ela nunca me acusou. Hoje eu vejo o quanto Deus estava cuidando de mim. Eu comecei a trabalhar bem cedo em busca da minha independência. Logo eu comecei a namorar e esse relacionamento me afastou das bebidas e más companhias. Eu vi ali uma chance de me livrar dos conflitos em casa. E eu fazia o máximo para ficar fora de casa. Eu parecia uma mulher casada. Eu pulei todas as etapas, o que trouxe mais problemas para um relacionamento com a minha mãe. Nos tornamos totalmente inimigas. Tinha um péssimo contato com a minha sogra e cunhada. Por inúmeras vezes eu fui humilhada, ofendida, rebaixada, buscando ser aceita. Eu passei a assumir o papel de esposa em um relacionamento que devia ser um simples namoro, coisas do tipo de passar roupa, fazer comida e etc. Eu tentava me dividir entre minhas responsabilidades em casa com a minha irmã, mas meu principal foco era agradar a família dele. Meu dinheiro ia todo para lá. Eu parei de ajudar em casa e passei a não me importar com a minha família. Com maturidade, voltei para minha família. Já num emprego bom, comecei a tentar compensar a minha ausência. E a codependência me acorrentou. Eu controlava tudo, era muita briga para ver quem mandava mais. Já adulta, me achava a mãe da minha irmã. E muitas vezes interferi positiva e negativamente na criação dela. Logo, fiquei solteira. Fui viver a liberdade que ainda não conhecia. Eu fui descarregar minhas dores e confusões mentais em baladas, bebidas, relacionamentos. Usava a sensualidade para manipular os homens e eu queria me sentir aceita. Me achava forte demais e quando alguém se aproximava, eu usufruía da companhia até enjoar. Abandonava e no final das contas sempre me sentia sozinha. Nessa fase, não me sentia digna nem de orar. Afinal, Ele era um Deus soberano lá no céu, bem longe de mim, só esperando para me punir por todos os meus pecados. Em busca da minha independência, conheci uma pessoa. Eu fui morar com ele e mais uma vez pulei todas as etapas. Nessa relação de uns 2 anos eu me machuquei demais. Eu fui sutilmente agredida psicologicamente. Eu fui muito infeliz. Eu me vi presa a algo que eu nem queria. Ali todos os meus sonhos de casar, formar uma família, ter filhos, morreram. Eu pedi forças para Deus para conseguir me libertar daquilo. Já exausta e com muitas dores, veio o término. E a liberdade ali de novo. Fui morar sozinha, achando que me bastava e me fazia feliz. De volta às baladas e muito álcool. Jesus era o nome que eu usava como vício de linguagem. Nessa época, eu conheci o Álvaro. Criamos uma relação carregada de mentiras e sofrimento. Entre idas e voltas, e nada perto do que parecia ser saudável. Nos machucamos muito. Em nosso último afastamento, ele, que sempre estava disponível para mim, resolveu conhecer Jesus. Eu pensava, como é que pode? Eu conheço Jesus desde pequena e agora ele virou crente? Por inúmeras vezes, ele me convidou para vir na IC. E eu relutei. Eu não queria abandonar a vida que eu tinha. A vergonha era tão grande. Ainda pensava que só poderia encontrar salvação ou ter experiências com Deus na igreja em que fui criada. No final de 2015, eu tive um problema de saúde devido a frenéticas noites de bebedeira. Por uma inflamação na amígdala muito severa, eu me afastei de tudo e fiquei de cama. Nesse período, eu ouvi claramente a voz de Cristo me dizendo, basta. Pensei que tudo que eu estava causando para mim e para as pessoas à minha volta era muito ruim. Eu via a transformação do Álvaro
e uma liberdade diferente nele. Sem entender, eu pensei, eu quero experimentar um pouco disso também. Eu resolvi dar o braço a torcer e perguntar para ele o que era aquilo que ele estava vivendo. Aí eu fui conhecer uma célula. Lá eu guardei todas as minhas dores, pecados, falhas e vesti a roupa de crente experiente. Muito modesta, eu vim visitar a igreja no Alto de Páscoa de 2016. E nessa mesma noite eu fiquei para a vigília. Durante a adoração, ouvindo uma música estranha que eu não conhecia, afinal para mim, só hinos da harpa eram louvor de adoração a Deus. Eu achando tudo muito diferente, as pessoas dançando, cantando, eu resolvi fechar os meus olhos e fazer aquela oração formal. Comecei, Senhor meu Deus e Pai Celestial. E fui falando com muito cuidado o que eu achava que eu deveria justificar e pedir para ele um sinal do que estava acontecendo. O pastor Max, pastor da vigília, chamou o pessoal lá na frente e eu fui. Quando eu pisei lá, eu já comecei a chorar. Deus dizia no meu coração com uma voz muito suave que me amava, que estava tudo bem. Eu e o Álvaro nos aproximamos, iniciamos o processo de oração e aceitamos ser cuidados. Eu quis conhecer os ministérios da igreja. E finalmente, esse ano, eu iniciei meu primeiro ciclo do 30 semanas. Entre uma partilha e outra, eu vi todos os meus medos serem desvendados. No início eu não entendia como é que podia ser curada só por falar num grupo. Com o tempo, eu via muita semelhança nas partilhas. E quando o que elas diziam me faziam pensar. E o quanto o que elas diziam me faziam pensar. Minha confidente é uma linda. Ela teve tanta paciência comigo. E eu sei que viveremos coisas muito maiores juntas. Hoje, eu não consigo controlar tudo. E eu sinto prazer em seguir o Álvaro em missão, sem mandar e decidir tudo sozinha. Eu não me frustro mais em saber que as coisas não estão sob o meu controle, que o controle vem de Deus e é só dele. Eu posso chamar Deus de Pai, Jesus de irmão e o Espírito Santo de amigo e saber que minha cura só está no começo. Eu perdoei quem me fez mal, inclusive o meu tio. Eu oro por ele e creio que logo ele terá um encontro verdadeiro com Jesus. O maior perdão foi para mim mesma. Eu me perdoar foi o início do caminho para eu conseguir perdoar os outros. Eu voltei a morar com a minha mãe, porque é lá que Deus quer que eu fique, até o altar. Eu vejo a minha mãe um exemplo de fé e perseverança. Somos amigas e ela é a maior confidente e conselheira. Hoje, sim, eu sou filha. Eu tenho a oportunidade de honrar a minha mãezinha linda. Eu vivi a fase de retratação com muito empenho e colho lindos frutos dessa decisão. Meu lar é um lar de bênção. A minha relação com meu pai está sendo restaurada. Deus está moldando o meu caráter para amar e amar. Minha sexualidade foi curada e hoje eu vivo em santidade. Eu venço um dia de cada vez e o resultado dessa entrega foi o meu recente noivado. Em julho, eu fui surpreendida por Deus com um presente lindo, uma surpresa maior do que eu poderia um dia imaginar. Hoje eu posso sonhar com o meu casamento dos sonhos. Estamos a caminho com Cristo para o nosso tão sonhado dia. Teremos filhos lindos e uma vida totalmente entregue a Jesus. Meu grupo de apoio hoje é a religiosidade. E eu posso dizer, as vendas caíram. Eu celebro todos os dias cada detalhe. Eu vivo em liberdade, eu danço, eu canto. E eu estou no meu melhor momento com Cristo. Hoje eu sirvo na vigília, lugar onde Jesus me pegou no colo e me tirou para dançar. E agora eu posso dançar com Ele todos os dias. Eu tenho sido chamada para perto a cada encontro. Eu amo a minha igreja, amo esse ministério e em nome de Jesus, ano que vem eu vou servir aqui, nesse ministério. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder viver com detalhes o que Ele tem para mim. E agora eu posso crer de todo o meu coração. O melhor, com toda certeza, ainda está por vir. Obrigada pelo silêncio de vocês.